Escola neoclássica. Surgiu a partir do final da Segunda Guerra Mundial e conceituava o desenvolvimento como sinônimo de crescimento da economia, ou do PIB ou PIB per capita. Então, aqui é a produtividade do país, a produtividade é dividida pela população. Se baseava na teoria dos benefícios mútuos, para a qual o aumento da produtividade global provocaria uma melhoria no bem-estar tanto dos países pobres como dos ricos, ou das pessoas pobres e das pessoas ricas. Então, o PIB global, de acordo com a teoria dos benefícios mútuos, funciona como uma maré. Seu crescimento afeta de forma benéfica a todos. Então, você tem aqui os barcos grandes e pequenos, aí no mar. Quando a maré sobe, sobe todo mundo. Então, o PIB funciona da mesma forma, como se os barcos pequenos fossem os pobres e os barcos grandes fossem os ricos. Um crescimento da maré provoca um aumento aí no nível de todos os barcos. Então, seja a analogia é que o barco pequeno é o país pobre e o barco grande é o país rico, ou o barco pequeno é a pessoa pobre e o barco grande é a pessoa rica. Então, essa é a ideia da maré que causa benefícios mútuos. Tem uma aplicação teórica que baliza esse modelo neoclássico, que é o chamado efeito Curtines ambiental, o efeito Curtines, melhor dizendo. Curtines ambiental é o que vai surgir depois. Você tem o Simon Curtines, que é esse cara aqui, um economista russo, criador da metodologia de mensuração do PIB e ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1971. Ele criou o PIB, a forma de mensurar. Ele dizia o seguinte, com dados empíricos, baseado em dados empíricos, ele dizia que se o PIB per capita de um país cresce, indicadores sociais como desigualdade e pobreza, num primeiro momento podem até aumentar, você pode ter um aumento da desigualdade, por exemplo, isso é bastante comum, porém, a partir de um certo ponto, esses problemas sociais, como desigualdade, violência, entre outras coisas, vão diminuir. Então, isso forma uma clássica equação de segundo grau, desse formato. E a implicância disso é que, no longo prazo, quando os países conseguem um PIB per capita maior, desigualdade e pobreza não são problemas, ou são problemas que vão ser superados pelo crescimento da economia. Ou seja, se nós concentrarmos todos os nossos esforços em termos de política pública, empreendedorismo, no crescimento da produtividade, do PIB per capita, a gente não vai se preocupar, não tem que se preocupar com questões sociais como a desigualdade e a pobreza. Basta você crescer o PIB per capita que isso, consequentemente, vai ser resolvido. Para os teóricos neoclássicos, o uso de apenas um indicador simples e global, no caso o PIB é um indicador também de relativamente fácil mensuração, é bastante vantajoso, pois facilita comparação entre o nível de desenvolvimento de diferentes países. Então você pega, o país tem um PIB maior, PIB per capita, é até melhor esse indicador, PIB per capita, vou colocar aqui. O país tem um PIB per capita maior e é mais desenvolvido. Você usa apenas esse critério. Definição de estratégias, objetivos e metas focada no crescimento econômico. Então, a avaliação de políticas públicas. Então, se você quer fazer uma política pública, basta você ter isso como meta, como resultado, ter o crescimento do PIB. Não precisa se preocupar com outras variáveis. Isso dá também um sentido de internalização dos custos e benefícios de questões sociais e ambientais. Então, sempre você vai se perguntar quanto custa você resolver um problema, tentar resolver um problema, e qual é o impacto disso no PIB. Facilita. Imagina, você é um gestor, você tiver que trabalhar com vários indicadores para comparar resultados. É difícil fazer esse tipo de controle, digamos, de resultado. Quando você tem apenas um indicador, é mais fácil. Se esse indicador for um indicador realmente representativo do fenômeno, no caso PIB é um indicador desenvolvimento é o fenômeno, vai ser uma boa você utilizar apenas ele, ao invés de perder tempo com outros indicadores.
Durante muito tempo, o PIB e o PIB per capita foram utilizados como balizadores das políticas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Então, você tem até lá do Plano Marshall, reconstrução dos países da Europa e do Japão. Qual era o objetivo? Era aumentar a produtividade desses países. Então, você teve essas organizações mundiais aí que se basearam em todas as suas políticas visando sempre o crescimento do PIB dos países, do mundo inteiro. Isso seria o melhor para o mundo, o bem-estar global. A escola neoclássica é composta por um conjunto de teorias bastante distintas sobre o desenvolvimento. Essas teorias têm em comum a centralidade na variável PIB per capita. Então, tem suas diferenças, mas tem um ponto comum que é a PIB per capita. Vamos falar de duas teorias. Primeiro, a linearidade de Houston, de 1974. Esse autor considerava que existe apenas um único caminho, the one best way, para o desenvolvimento, composto por 5 etapas: sociedade tradicional, pré-condições para o arranco, marcha para a maturidade e a era do consumo em massa. Então, necessariamente, todos os países tinham que passar por essas 5 etapas para se tornarem desenvolvidos. Você tem os países desenvolvidos aqui na quinta etapa, consumo em massa, os países em desenvolvimento aqui na etapa do arranco ou da marcha para a maturidade, e os países pobres são as sociedades tradicionais ou em pré-condições para o arranco. Você tem essa linearidade do fenômeno de desenvolvimento. Então, se um país é pobre, para ele chegar à condição de país rico ou desenvolvido, ele tem que imitar o que foi feito pelo país desenvolvido. Basicamente, é isso que a teoria diz. A teoria desenvolvimentista ela foi criada na América Latina, pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Teve grande influência de brasileiros, o mais destacado deles, o Celso Furtado, economista de renome no Brasil. E ela considera que os países pobres ou em desenvolvimento deveriam seguir seus próprios rumos para o desenvolvimento, particularmente através da industrialização nacional. Então, ela criticava essa linearidade aqui do Houston. Ela dizia que você não necessariamente teria que passar por todas essas etapas. Inclusive, se você segue esse modelo, acaba numa outra teoria que é a dependência. Você acaba ficando dependente, você quanto país pobre, acaba ficando dependente dos países desenvolvidos. Então, o ideal é que você busque incentivo à indústria nacional, a industrialização nacional, para depender cada vez menos dos países desenvolvidos. Então, buscar um desenvolvimento endógeno do próprio país. Tá? Ficou até redundante, mas é isso que significa, busca de um desenvolvimento endógeno. Embora o chamado desenvolvimento endógeno, ele tem mais uma característica de local. Aqui a gente está pensando na questão nacional, teoria desenvolvimentista. A teoria endógena, de desenvolvimento endógeno já é outra coisa. A gente vai falar principalmente dessas duas. Olha, o objetivo aqui não é fazer uma explanação minuciosa do que foi a escola neoclássica. Só falamos algumas dessas duas teorias que elas têm o ponto em comum, que é o PIB. Todas aqui também se busca, através da industrialização, crescer o PIB per capita, mas tem essa divergência. A teoria desenvolvimentista ela teve forte influência do keynesianismo. Você tem aí a crise de 29, e a partir dessa crise você tem o Estado interventor, a proposição do Estado interventor na economia, através do New Deal e do Estado de Bem-Estar Social. Essa política ela continua no pós-guerra, tem aí a influência da União Soviética, significa se a União Soviética tinha um pensamento ali de socialismo, entre aspas, os estados capitalistas eles mantinham um estado de bem-estar social que é para manter certos benefícios assim, do ponto de vista social, ou um estado mais promotor de, entre aspas, né, porque isso é questionável, benefícios. No Brasil, essa influência do keynesianismo e do desenvolvimentismo possibilitou a criação de grandes empresas públicas,
no governo Getúlio Vargas e na própria ditadura militar, como Petrobras, a Eletrobras, a antiga Companhia Vale do Rio Doce, que só nos anos 90 foi ser privatizada, dando origem à Vale, e também outras políticas públicas, como a integração da Amazônia. O lema era integrar para não entregar, ou seja, construíram-se várias rodovias para ligar os pontos mais desenvolvidos do país, aqui na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, com as regiões menos povoadas, como a Amazônia. O próprio projeto de Brasília está dentro dessa lógica aqui de integração nacional, justamente para não entregar aos estrangeiros, ou seja, tem um forte aspecto nacionalista e desenvolvimentista.